Receba agora 4 estratégias de liderança cristã que vão ajudar o seu trabalho a crescer muito ainda este ano. Independente se você está liderando uma célula, uma igreja, um grupo de jovens, de irmãs, não tem problema. Mesmo que você seja um líder iniciante, tá? Se você apenas colocar estas estratégias em prática, você já vai ter muito resultado ainda neste ano. Eu sou o pastor Denis Souza e este é o projeto Uma Esperança. Neste canal, entrego conteúdo motivacional para cristãos, estudos bíblicos e dicas e estratégias de liderança cristã. Caso tenha interesse em receber mais conteúdo deste tipo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Agora, vamos ao conteúdo. Então vamos lá. A primeira estratégia é: tenha um propósito bem definido. Identifique a maior dor do seu grupo, célula ou igreja e depois trabalhe formas de resolver essa maior dor que eles possuem, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que você está liderando um grupo e que nesse grupo tem pouquíssimas pessoas e você quer trabalhar para que haja mais salvação de almas. Então você vai trabalhar com o propósito de salvação de almas. Vamos imaginar que você está liderando um grupo ou uma igreja que está num bairro, numa região muito carente, onde a maioria das pessoas está passando fome, não tem o que vestir, né, tem sérios problemas de saneamento básico. Aí você vai trabalhar na obra social, né, com o propósito de levar uma condição de vida melhor para essas pessoas. Vamos supor que você está liderando um grupo de varões e no meio desse grupo de varões você percebe que a maior dificuldade de todos eles é lidar com pornografia. Então você vai trabalhar com palestras e ensinos voltados para a luta contra pornografia, tá bom? Então, como líder, você deve identificar e solucionar a maior dor das pessoas que você lidera. Esse é o seu propósito. Existem líderes que, infelizmente, não possuem propósito nenhum. E quando o líder não tem propósito, quando o líder se perde no meio do caminho, o que acontece? Aí você entra naquele tipo de grupo, naquele tipo de igreja, onde tudo é feito no automático. Sabe aquele momento em que você está indo para o ensaio do seu grupo, seja mocidade, irmãs, varões, você está indo para o seu grupo, aí tem lá o ensaio, uma oração, todo mundo vai para casa. À noite você se reúne, vai para a igreja, louva um hino, todo mundo vai para casa. Então acaba caindo na rotina. E quando você cai na rotina, a grande armadilha de cair na rotina é que as pessoas começam a ficar desanimadas de fazer parte desse grupo. Porque todo dia acontece a mesma coisa. As pessoas perdem o propósito, elas perdem o sentido, elas perdem a motivação de estar lá. Agora, quando o líder possui um propósito específico, não, vou trabalhar e vou solucionar as principais dores dessas pessoas, elas começam a ver um motivo a mais para estar no grupo, para estar, né, naquela reunião, para fazer parte daquela igreja. Tá? Então, primeira estratégia, tenha um propósito bem definido. Tá? Ter um propósito vai direcionar suas energias no lugar certo, vai te ajudar a conquistar mais pessoas, vai fazer a obra de Deus crescer, vai te ajudar a chegar muito mais longe do que aqueles líderes que não possuem propósito nenhum. Tá bom? Então essa é a primeira estratégia. Gostaria de fazer uma pergunta apenas para sua meditação. Qual tem sido o seu propósito nesse trabalho que você está liderando? Você sabe exatamente o que você quer fazer, para onde você quer levar o grupo, né, onde você quer estar daqui a um ano? Ou infelizmente você está fazendo o seu trabalho no automático e nem sabe qual é o propósito? Tá? Então vamos imaginar o seguinte, que você por algum motivo não sabe qual é o propósito. Ah, pastor, eu não sei qual é o propósito do meu trabalho na frente desse grupo. Fique tranquilo que eu vou te ajudar nisso, tá bom? Todo trabalho de liderança geralmente tem o mesmo propósito. Então eu poderia dividir em 4, tá? Primeiro, salvação de almas. Segundo, fortalecer essas almas que estão em Cristo Jesus. Terceiro, orientar essas almas para que elas não se percam no meio do caminho. E quarto, preparar novos líderes, tá bom? Então, salvação de almas, fortalecimento, orientação e preparação. Então, todos os propósitos, de certa forma, giram em torno desses 4 pontos. Então, a pessoa que trabalha, por exemplo, na área social, ela quer levar alimento para as famílias carentes. Ela está fortalecendo essas pessoas. A pessoa que trabalha na área do ensino, que ela se esforça em ensinar teologia, ensinar EBD, escola bíblica, reuniões, né, para fazer estudo da Bíblia, ela está orientando o povo de Deus. A pessoa que se esforça em formar discípulos e preparar novos líderes, ela está formando liderança para no futuro assumir o lugar dela. A pessoa que está trabalhando com evangelismo, que está trabalhando com visita nos lares, ela está procurando salvação de almas, além de fortalecer a igreja, tá bom? Então todos os propósitos geralmente giram em torno disso. Salvação de almas, orientação, fortalecimento e preparação de novos líderes, tá bom? Então defina qual que é o seu propósito nesse grupo. Então essa foi a primeira estratégia. Agora vamos para a segunda estratégia. Tenha um plano de ação bem definido de acordo com o seu propósito. Então vamos lá, para ficar mais fácil. É assim, ó. Vamos imaginar que o seu propósito é trabalhar com salvação de almas. Então você vai definir um plano de ação de acordo com esse propósito de salvação de almas. Então, para ficar mais fácil, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu estou liderando um grupo novo de mocidade,
tá? E nesse grupo de mocidade só tem 3 jovens. E eu preciso, né, fazer esse grupo crescer. Ok. Então eu vou trabalhar com salvação de almas. Então eu vou começar a fazer visita nos lares de outros jovens. Eu vou começar a fazer eventos na igreja e convidar jovens de fora para que, justamente com essa intenção, tá? De ganhar mais almas para Jesus, de atrair mais jovens para a igreja e de ver mais jovens aceitando ou se reconciliando com Jesus. Então, se o seu propósito, como exemplo, for salvação de almas, você, no seu plano de ação, você vai escolher estratégias relacionadas à salvação de almas. Então, para a salvação de almas, culto do lar, eventos convidando bastante gente que não seja cristã, festas, todo esse tipo de evento, sabe, que chama bastante gente de fora para a igreja, ok? Vamos supor que o seu propósito seja obra social, você quer levar alimentação para famílias carentes. Nesse caso, você vai usar estratégias relacionadas à obra social, tá bom? Então, culto de missões com doação de 1 quilo de alimento, evento grátis, onde o ingresso para a pessoa entrar nesse evento seja 1 quilo de alimento. Quer dizer, se o evento é grátis e tem que pagar 1 quilo de alimento, não é exatamente grátis, né? Mas tudo bem, só um exemplo. Vamos lá, você vai fazer toda espécie de obra social relacionada, tá, a levar alimentação para essas pessoas. Então você precisa ter um plano de ação bem definido, de acordo com o seu propósito. Então, infelizmente, o que acontece com muitas pessoas em muitos grupos? A pessoa já começa errado, que não tem um propósito. Aí o grupo já não vai muito longe. Ou às vezes a pessoa até tem um propósito. Não, eu quero esse ano trabalhar com salvação de almas. Beleza. Só que aí ela faz um evento na igreja e não convida ninguém que não é crente. Se eu estou fazendo um evento na igreja para os próprios membros da igreja e não vem ninguém de fora, e eu não convido ninguém de fora que não é crente, que nunca aceitou Jesus, como é que eu vou ter salvação de almas? Tá? Então, o seu plano de ação precisa estar de acordo com o seu propósito. Porque se não estiver de acordo, você não vai ter muito resultado. Tá? Então essa foi a segunda estratégia. Agora vamos para a terceira estratégia. A terceira estratégia é: tenha uma meta. E por que ter a meta é importante? Porque ter uma meta te obriga a se esforçar mais. Vamos imaginar que você tenha como meta distribuir 10 cestas básicas por mês. Olha só, 10 cestas básicas. Se você tem como meta distribuir 10 cestas básicas, você não vai se contentar em receber 1 quilinho de alimento, 2 saquinhos de arroz. É pouco. Você precisa de mais doações. Como você precisa de mais doações, você vai pedir ajuda para mais pessoas. Você vai fazer avisos, você vai fazer mais convites com mais intensidade, de forma massiva. E através disso você vai ganhar muito mais doações e vai conseguir alimentar 10 famílias por mês. Então, ter uma meta é muito importante. Por quê? A meta te obriga a se esforçar mais. A pessoa que, por exemplo, tem a meta de ganhar, só como exemplo, tá bom? 5 almas para Jesus por mês. Ela vai convidar mais pessoas. Ela vai fazer mais cultos no lares. Ela vai se esforçar mais na oração, no jejum. Ela vai se consagrar mais. Por quê? Se ela não se consagrar bastante, ela não vai conseguir bater essa meta. Tá? Então, ter uma meta te obriga a se esforçar mais. Essa foi a terceira estratégia, ter uma meta. Agora vamos lá para a quarta estratégia. A última estratégia poderosa que vai te ajudar a ter muito crescimento ainda este ano. É muito importante que você tenha um prazo limite para cumprir a sua meta. E por que você precisa ter um prazo limite para cumprir a sua meta? Porque ter um prazo limite também te obriga a se esforçar mais. Então, vamos lá, novamente. Vamos imaginar que o seu grande propósito, a dor que você vai trabalhar durante esse ano todo, tá, é salvação de almas. Beleza. Aí vamos supor que você colocou lá como meta ganhar 3 almas por mês. Só 3 almas por mês. Tá? Só que o prazo limite para você cumprir essa meta de 3 almas é um mês, ou seja, 30 dias. Então você tem 30 dias para ganhar 3 almas. Como você tem 30 dias para ganhar 3 almas, você vai orar mais. Você vai procurar mais visitas nos lares. Você vai procurar entrar na casa das pessoas que nunca aceitaram Jesus. Você vai procurar convidar mais pessoas que não são cristãs para a igreja. Ou seja, você vai se esforçar mais. Porque você tem um prazo limite para cumprir essa meta. Agora vamos imaginar que você tem a meta de ganhar 3 almas para Jesus, mas que você não colocou nenhum prazo limite. Então você pode ganhar essas 3 almas em uma semana, em um mês, em 6 meses, em um ano. Ou pode passar o ano todo e você não ganhar alma para Jesus nenhuma. Tá? Então, não ter um prazo limite faz com que você caia na armadilha de deixar para amanhã. E esse deixar para amanhã vira semana que vem vira o mês que vem, daqui a pouco passa um ano e a gente não faz nada. Então é muito importante que você tenha uma meta e um prazo limite para cumprir essa meta. Então, voltando para o exemplo da cesta básica. Vamos imaginar que você queira entregar 10 cestas básicas no prazo de 30 dias, um mês. Olha só, para arrumar 10 cestas básicas em um mês, você tem que ralar. Você tem que ligar para muita gente, mandar mensagem para muitas pessoas, pedir muita doação, fazer convites com frequência. E todo esse esforço vai te ajudar a alcançar sua meta mais rápido, tá bom? Agora, aqueles que não têm uma meta, não chegam longe. Agora, uma pergunta que muita gente me faz quando eu explico sobre essas 4 estratégias. Mas, pastor,
vamos supor que eu não bati a minha meta. Como é que fica? Não se preocupe. O nosso propósito é servir o povo de Deus da melhor forma possível. Vamos imaginar que a sua meta era entregar 10 cestas básicas por mês. Mas você não conseguiu entregar 10, você conseguiu entregar 7. Entregar 7 cestas básicas por mês é muito mais do que muita gente está fazendo. Tem muitos líderes cristãos por aí que não entregam nenhuma cesta básica por mês. Então, se você entregar 7, nesse exemplo aqui, né, você já está fazendo muito mais do que muitas pessoas por aí. Existem líderes cristãos, né, que estão liderando o grupo de mocidade, irmãs dos varões, que não ganham uma alma por ano. Não ganham uma alma por ano. Então, se você conseguir ganhar pelo menos uma alma por mês, você já está fazendo muito mais do que todos eles, tá? E isso daqui são apenas exemplos, tá bom, gente? Ter uma meta e ter um prazo limite para bater essa meta te obriga a se esforçar muito mais. E através desse ato de se esforçar mais, você alcança mais resultados. Então, vamos aqui fazer um breve resumo, tá bom, das estratégias. Primeiro, tenha um propósito. Segundo, tenha um plano de ação para cumprir esse propósito. Terceiro, tenha uma meta que esteja de acordo com o seu propósito. E quarto, tenha um prazo limite para cumprir essa meta. Com essas 4 estratégias funcionando em conjunto, você consegue crescer, você consegue direcionar suas energias para o lugar certo e você consegue chegar muito mais longe do que muitos líderes que tem por aí que não possuem propósito, nem meta, nem plano de ação nenhum. Tá bom? Então, caso você tenha gostado dessas 4 estratégias, te peço que você deixe a sua curtida nesse vídeo, faça aqui nos comentários a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida, compartilhe esse vídeo com seus amigos líderes, para que assim o reino de Deus possa crescer, tá bom? Da melhor forma possível. E caso você queira saber mais sobre liderança cristã, eu tenho um conjunto de e-books, tá bom? Que fala apenas sobre liderança cristã. Vou deixar o link no primeiro comentário fixado deste vídeo e também na descrição do vídeo, tá bom? Para que você possa saber mais sobre liderança cristã. Deus te abençoe e até mais.